Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, segunda-feira, 25 de maio de 2020. E continuamos então com o nosso propósito das leituras diárias da Escola Bíblica Dominical. Que de hoje, segunda-feira, se intitula O Mistério que estava oculto no Antigo Testamento foi revelado no Novo. O texto bíblico está em Efésios capítulo 3 e versículo 5. Que diz, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Estudando então a Bíblia Sagrada, a gente aprende que Deus não trabalha de improviso, né? Nem no tempo e nem no que vai acontecer, né? Nos acontecimentos, nas ações divinas. Deus nunca foi e nunca será surpreendido por nada, né? Por coisa alguma. Isto não vai acontecer com o nosso Deus, né? Porque Ele tem controle total do tempo e dos acontecimentos. Isso porque Ele é dono do tempo, Ele criou o tempo para a humanidade. Então Ele não está submetido ao tempo que Ele criou para a humanidade. Tempo esse que a gente chama de passado, né? Presente e futuro. Deus não está submetido a esse tempo, mas Deus trabalha conosco dentro do tempo em que nós conhecemos, né? Então, desde a sua eternidade, né, que são tempos imemoriais, Deus projetou o plano da salvação da humanidade, né? E Ele executou, continua executando dentro do nosso tempo, né? E onde essa salvação já teve um começo, tem meio e terá fim. Quando a gente lê Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos mostra que Jesus veio, né, na plenitude dos tempos. Ao completar o tempo, Jesus Cristo então veio para executar o plano da salvação à humanidade. Havia um tempo então determinado por Deus para Cristo vir. Então veja que o plano de Deus ele não foi revelado então por completo, né, às gerações anteriores, mas os homens de Deus, dentro do seu tempo, receberam, né, partes desta revelação divina. Quando a gente olha para Abraão, lá em Gênesis capítulo 22 e 17, e Deus diz que a sua descendência, né, seria como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, né? E o verso 18 diz que em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Veja bem, fala em tua semente e não sementes. Viria uma semente que ela abençoaria todas as nações da terra. Então Deus planejou, né, que judeus e gentios formariam um único corpo, sendo a igreja. Sabia-se, né, que desde o Antigo Testamento que os gentios receberiam salvação, mas nunca havia sido revelado no Antigo Testamento que todos os judeus e gentios se tornariam iguais, né, no corpo de Cristo. Então Paulo, falando aos Efésios no capítulo 3, que é o capítulo do estudo dessa semana, vai referir no capítulo 3, verso 4 e em outros, fala o mistério de Cristo, né? Fala desde os séculos esse mistério escondido com Cristo em Deus. Conforme então o tempo foi se completando, né, chegando o momento, a revelação de Cristo, dada aos apóstolos e os profetas, foi se descortinando. E o plano da salvação que estava escondido com Cristo em Deus foi se completando e completou. E toda a humanidade foi alcançada então em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, verso 9 e 10 diz que e Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, a livre decisão que havia tomado outrora. Olha aqui, de tornar a congregar em Cristo
todas as coisas, na dispensação de plenitude dos tempos, ao completar os tempos, tanto as coisas que estão no céu, quanto as coisas que estão na terra. Deus te abençoe.